Oi, gente, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os casos extraconjugais da família real britânica. E olha, que a lista é extensa. Pensa num povo que gosta de meter chifre nos outros, é esse povo dessa família real. Então fique para saber mais. Separei uma lista de casos extraconjugais que aconteceram na família real, que tá aqui do meu ladinho, tem uma cola, mas, gente, tiveram mais casos, óbvios, eu separei os que mais bombaram, os que mais tiveram assunto na mídia, então eu espero que vocês gostem. E antes de mais nada, peço desculpa pela minha falta de animação ou pela minha voz, porque eu estou doente. Eu fiquei de cama 2 dias e... Desculpa. Estou aqui porque eu não queria deixar vocês sem vídeo, então bora lá. Vocês sabem que eu tenho um apreço enorme pela princesa Margaret, porque ela simplesmente metia o louco na família real e não tava nem aí. E ela foi casada com Anthony Armstrong Jones. E, gente, assim, quem assistiu The Crown sabe que ele era uma pessoa nada legal, né? Que a princesa Margaret pedia pra ele não a magoar. E ele foi lá e fez o quê? Magoou. Esse menino teve filho fora do casamento. Ele tava lá casando com a princesa Margaret e a moça que estava esperando o filho dele estava quase parindo. E essa moça só descobriu que tinha um pai diferente do que ela acreditava que tinha com 40 e poucos anos, quando ela fez teste de DNA, porque ela tinha dúvidas. Isso mostra em The Crown a menina lá contando pro Anthony que estava grávida dele. E ele nem aí, amor. Tava nem ligando. E casou com a princesa Margaret e a coitada da criança, a filha dele, nasceu e ficou por isso mesmo. E olha, em The Crown mostra que a rainha sabia de tudo e não contou para a princesa Margaret. Eu não conseguiria ter este culhão. Aqui vou abrir um parênteses neste vídeo, que é... Gente, eu não conseguiria viver na família real. Juro. As pessoas mandando eu fazer o que eu tenho que fazer, pedindo que eu faça algo que eu não quero fazer. Outra coisa que me irrita é aquelas pessoas sempre tendo que ajudar a gente a se vestir, tirar a roupa todo santo dia. Gente, vocês são tão inúteis assim a não saber nem tirar um acessório, ter que pedir pra outra pessoa tirar acessório. Não digo nada em você pedir uma ajudinha ou outra pra botar uma roupa mais difícil, como já aconteceu com artistas de cinema também. Mas todo dia ter que mandar alguém te vestir, mano, pelo amor de Deus. Ai, gente mais inútil. Assim, eu fiquei. Por isso, agora eu lembrei que eu tô reassistindo The Crown e eu lembrei o motivo de eu ter parado. Porque eu comecei a me estressar, comecei a não querer mais assistir por conta disso. Então, assim, sabe, o que que impede você de arrumar e a própria roupa? Por isso que eu entendo a Babá Duarte, em Londres, né? Que ficou na Frogmore Cottage com Harry e a Meghan, que foi pra turnê junto com eles. E essa babá disse assim: quando eu cheguei lá, eu comprei um sapato novo. E tinha um ruivo descalço na grama. When I arrived at Frogmore Cottage, I see this guy, he's tall, he's ginger, and he's walking barefoot. And I have gone and bought a new pair of shoes in Clark's, and suddenly, whatever I thought or felt, the formality just sort of slid, and I felt so at ease. Por isso que as pessoas levavam choque com o estilo de vida que o Harry e a Meghan levavam e levam até hoje, de pisar com os pés no chão, na grama, como pessoas normais. Eu acho que esse é um dos motivos das pessoas, os mais conservadores e até dos repórteres reais, criticarem o Harry e a Meghan tanto e não gostar deles. Porque eles são normais, eles não são figuras e personas de que você olha e acha que é muito distante, diferente de outros membros. Ou como eles gostam de tentar passar para as outras pessoas. Esse é um pequeno desabafo aqui logo no começo do vídeo, porque eu tava assistindo The Crown e achando um absurdo. Às vezes eu faço uns comentários sobre isso lá no Twitter. E, gente, não vou passar da segunda temporada de novo, assim, porque... Ai, gente, chato, né? Chegam uns episódios chatos que a gente fica assim, querendo botar no 2x, porque... Ai, uma enrolação. Às vezes eu olho assim, não precisava 6 temporadas, né? Mas, enfim. Vamos voltar pro assunto. Mas, como eu já falei, o Anthony foi lá, meteu o chifre na Margaret várias vezes durante o noivado. Tanto é que a menina apareceu grávida e depois também, enfim. Mas a princesa Margaret não deixou pra trás, porque ela também meteu o chifre na cabeça dele, entendeu? Eu li aqui que ela meteu o chifre com o padrinho da filha dela, a Lady Sarah Chatterton.
não sei como pronuncia o nome dela. Em 1966, maravilhosa. Essa ela botava no peito e assumia amor. Ela não tinha medo de botar os B.O. dela pra ela. Por isso que eu gosto da Princesa Margaret. Eu acho ela incrível. E eu acho muito injusto naquela época que eles tenham proibido a Princesa Margaret de se casar com quem ela queria casar, que era o Peter. Gente, coitada. Eles esperaram 2, 3 anos até se casar. Até não, para se casar. E daí fazem aquela a menina. Gente, eu acho um absurdo você ser uma soberana de um país, ser um membro da família real e ter que acatar o que aqueles cortesãos mandam vocês fazer. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Se eu fosse princesa, eu ia ser a princesa rebelde, eu tenho certeza absoluta. Eu ia jogar tudo pra cima e ia falar assim: eu não quero isso aqui, não. Eu vou lá, me mudar de país. Por isso, antes eu não entendia. Antes eu não entendia por que, que a, a Lady Louise e o James, que é o irmão dela, não reivindicavam seu direito de ser príncipe, porque eles podem ser príncipes, eles podem a qualquer momento falar pro rei assim: eu quero meus títulos, amor, me dá aqui. Porque os pais deles falaram que eles seriam tratados como os filhos de condes, com título de cortesia. E hoje eu entendo, porque, cara, eu acho que eu também daria uma de Harry e Meghan, sairia da família real e também falaria que se fosse pra abdicar dos meus títulos, eu abdicaria. Então, assim, como Harry e Meghan falaram que abdicariam, só que é uma situação mais complicada, e daí não aconteceu. E também eles estão no direito deles de usar os títulos, mesmo não sendo mais membros ativos da família real, como vocês podem ver no vídeo anterior. Mas também tivemos vários outros casos da princesa Margaret, sendo esse com o padrinho da filha dela, com um ex-primeiro-ministro. Segundo boatos, ela também já esteve envolvida com o cantor Mick Jagger e com o ator Peter Sellers. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Que o final do casamento dela mesmo teve ali o seu fim, apesar de todos os casos extraconjugais, entre tanto vindos da Margaret quanto do Anthony, veio mesmo quando ela estampou tabloides em 1975 com um caso com o jardineiro, que o nome dele é Rod, que eu não sei pronunciar o sobrenome, que era 17 anos mais novo do que ela. O que resultou, sim, no final oficial do casamento, já falido desde o início, que até a rainha sabia que não ia dar certo, dela com o Anthony. Gente, eu tô passando. Eu fico chocada. Quando eu tava fazendo essa pesquisa, eu fiquei passando com a perspicácia da menina. Gente, maravilhosa. Eu acho a Princesa Margaret simplesmente incrível. Em The Crown mostra a rainha tendo um ciúme de que a Margaret estava aparecendo mais do que ela, o que mostra que sim, na família real tem uma hierarquia até do que pode aparecer mais ou menos. Eu acho que também por isso teve muito conflito entre os casais Harry, Meghan e William e Kate, porque eu não quero ver o meu irmão, meu Spare, sobressaindo mais do que eu. Então esse também foi um dos motivos de briga que a gente também percebe que não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para perceber. Vamos aqui ser sincera no nosso assunto. Próximo. Vamos para o segundo caso extraconjugal que eu separei aqui, que é entre Andrew, Sarah e John Bryan. Gente, assim, ela já estava tecnicamente separada, né, separação de corpos do Andrew Mountbatten Windsor, que a gente já é ex-príncipe Andrew, que a gente já sabe, né, da questão de que o Charles tirou o título dele por conta de todos os crimes que, né, ele está envolvido. E que Sarah também está, gente, metade da laranja os dois, né. Mas o divórcio aconteceu de fato depois de que fotos dela com o John Bryan tenham sido divulgados pelos tabloides amplamente. Gente, foi um babado. Foi, assim, um negócio tão forte. Eu vou botar a foto aqui. Mas, gente, assim, ela e o Andrew moram juntos até hoje, pelo que eu saiba. Talvez pode ter mudado essa situação. E moram muitos anos na Royal Lodge. Hoje em dia, o Andrew não mora mais na Royal Lodge. Moraram muitos anos, eu acho que eles estão juntos há muitos anos sem ser casados. Eu sou adepta a essa teoria da conspiração de que a Sarah e o Andrew ainda são um casal. Eu acho muito estranho mesmo, várias questões envolvendo esse relacionamento entre Andrew e Sarah. Então, assim, eu acho que eles se separaram lá no começo e ficaram juntos, anos depois ficaram juntos, e eles têm uma relação muito próxima, e ficaram envolvidos em assuntos espinhosos juntos, então eu sou adepta de que eles estão juntos até hoje, sendo bem sincero. Inclusive, ela publicou uma carta do Andrew há uns anos atrás na rede social dela. Lembrei disso agora, gravando esse vídeo. Gente, esse povo também se
se presta a cada coisa, né? Às vezes me choca, não sei como ainda me choca, mas me choca. O terceiro caso que eu escolhi aqui envolve a princesa Anne, Mark Phillips, o atual marido da princesa Anne, que é o Sir Timothy Lawrence, e Heather, que eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela. Então envolve aí um quádruplo. Mas esse casamento também deu o que falar quando o assunto é casos extraconjugais. Primeiro porque Mark também foi outra pessoa que teve uma filha fora do casamento, em 1985. A menina nasceu poucos anos depois. Foi revelado, né, a paternidade e ele assumiu a menina. Mas ele também tem uma... Gente, ó, gente que gosta de ter filha fora do casamento, né? Coitada da princesa Anne. Mas ela também não deixou barato. Enquanto o Mark teve aí um caso com a Heather, teve filha fora do casamento e também outros casos extraconjugais, que eu não vou listar todos aqui, a princesa Anne não deixou pra trás, tá, amor? Ela também foi lá e meteu gaia. Inclusive por cartas que foram divulgadas por tabloides datadas de anos antes da separação com o Mark, para o Timothy Lawrence, que é atual marido da princesa Anne. E já no início dos anos 80, o casamento já estava fadado ao fracasso, lembrando que eles se casaram em 73. O casamento já estava indo lá pelas cucuias, e também tiveram suposições de que a Anne tinha metido gaia no Mark com o guarda-costas dela, o que não tá errado. Imagina, o marido tá sempre lá visitando as tias, vamos aqui falar, né, uma linguagem mais bonita. E ela vai ficar lá olhando pras paredes? Não, deixa ela se divertir com o guarda-costas dela, qual o problema? Nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. Ou, quando eu fiquei sabendo desses casos de filhas, de relacionamentos extraconjugais, eu fiquei passada, porque nem eu esperava, eu já sabia que tinha podridão, mas não tanta. Fiquei em choque, gente, em choque. Coitada da Princesa Anne, mas hoje em dia tô muito feliz com o marido dela, já é casada há 34, 36 anos, não sei, com o atual marido dela. E que bom, né? Tá feliz. E ao que tudo indica, hoje em dia eles estão de boa. Tanto ela quanto o Mark, o ex-marido dela. E claro que não poderíamos deixar de falar do maior caso extraconjugal que essa família real já teve, que foi Charles, Camila e Princesa Diana. Gente, eu acho que é o assunto mais espinhoso, que é uma das crises maiores que a família real já passou, porque a princesa Diana não ficou calada, a princesa Diana veio a público e falou. Eu amo aquela frase da entrevista famosa, que hoje em dia a gente sabe que ela foi coagida daquela entrevista, porém o que ela falou não era mentira. Que ela falava que tinha 3 pessoas naquele casamento que estava muito cheio, digamos assim. Essa frase é muito icônica. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Mas o Charles e a Camila tiveram um relacionamento antes da princesa Diana se casar com o Charles, antes da princesa Diana se envolver com o Charles. Esse casamento foi um acordo entre as duas partes, digamos assim, porque o Charles precisava de uma noiva perfeita para se tornar rainha, e a Camila não era essa pessoa. Nas visões da família real, enfim, mais uma vez aí a família real, os cortesões se metendo na vida dos membros da família real, que a gente já viu que é costumeiro e chato pra c... A gente não ia conseguir viver isso. E é um dos casos, assim, que a gente olha e pensa, gente, que absurdo. A princesa Diana passou por várias coisas, ela teve 2 gestações muito complexas. Ela se jogou da escada grávida, não lembro se era do William ou do Harry. E a separação também foi bastante dolorosa, porque o casamento, eu acho que não teve nem 3 anos felizes, digamos assim. Eles se casaram em 81, logo ela engravidou do William, teve o William, e eu acho que a partir daí só foi ladeira abaixo. Como ela fala no documentário da Lady Di, Suas Últimas Palavras, que ela diz que as coisas meio que ficaram ok quando ela estava grávida do Harry, porque ele queria muito uma menina, e no final veio o Harry, que foi algo que ele ficou meio decepcionado, digamos assim, e ele voltou aos casos extraconjugais. Então foram muitos altos e baixos. Foi em 92 que eles anunciaram oficialmente que estavam separando, mas que não ia ter divórcio, que até então ela ainda seria a rainha, pelo que eu entendi, tanto é que na entrevista ela fala que gostaria de ser a rainha no coração das pessoas. No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts. Eu acho que a parte mais emblemática... Eu não tô explicando exatamente certinho a linha cronológica, porque eu prefiro dar mais a minha opinião do que explicar, porque eu acho que todo mundo já sabe de cor e salteado, né, o que aconteceu nesse relacionamento, com vários documentários por aí explicando e contando detalhadamente as coisas horríveis que o Charles fez
Inclusive uma ligação que vazou. Gente, essa ligação é icônica do Charles falando que queria ser um tampão da Camila. Que é um absorvente, né? Gente, que safado, né, esse homem. A gente olha pra ele, pro salsichão, que eu apelidei de salsichão, eu fico passada. E aí a gente vê que no final a Princesa Diana morreu, porque eles se divorciaram oficialmente em 96, se eu não me engano. No ano seguinte ela cantou pra subir, infelizmente é muito triste. Porque ela não tinha proteção, que é algo que o Harry tá correndo atrás para que não aconteça com a família dele. Ela estava jogada a ver navios e ela foi assediada, ela foi perseguida e faleceu. Depois o Charles conseguiu se casar com a Camila. Hoje em dia, por mais que no casamento tenha sido anunciado que a Camila não seria a rainha sem princesa consorte, a rainha lançou uma declaração que gostaria que a Camila fosse rainha consorte, sendo tratada como tal, algo que pegou várias pessoas de surpresa. Mas, enfim, eu acho que era mais um plano mesmo das pessoas ficar com a guarda baixa, que a Camila não usou o título de princesa de Gales para não ser vinculada, né, à Princesa Diana. Hoje em dia, gente, pra você, Marília Mendonça, tem uma coisa pra te dizer, amor. A amante tem lar. E no caso, também pode se tornar rainha. É babado, amor. Eu esqueci de falar uma coisinha. Quando eu estava editando o vídeo, eu lembrei que a Princesa Diana também meteu chifre no Charles, mas foi muito bem merecido, bem que fez ela, que se ela não tivesse metido chifre no Charles, eu ia ficar brava com ela. Que depois de tudo que ela passou, o mínimo que ela tinha que fazer era atrair o Charles com um monte de gente. Bem que ela fez. Então só queria deixar um adendo aqui, que eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, mas a Princesa Diana também traiu o Charles. Porque ele traiu primeiro, amor. Bem que fez ela. E é isso que eu queria falar pra vocês aqui nesse adendo. Vamos para as menções honrosas de traições, do qual foi noticiado pela mídia, supostamente, mas não teve confirmações. Então vou deixar claro. A partir de agora, os casos extraconjugais que eu vou contar não tiveram provas ou não foram confirmadas. São só boatos. Então, saibam disso, não estou afirmando nada. Não estou dizendo que tal membro da família real traiu a esposa. Não estou falando isso. Quero deixar bem claro. Príncipe William, Kate Middleton e Rose. Gente, entre 2018 e 2019, começaram boatos fortes de que o Príncipe William estava tendo um caso com a Marquesa Rose, que eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela. E que, gente, ela é até parecida com a Kate, olhando aqui nas fotos. Eu lembro de que eu sempre falei que eu achava ela muito parecida com a Kate. Fontes do palácio negaram esse suposto caso, não foi uma declaração do palácio falando assim, o Príncipe William não traiu a Kate Middleton, não foi. Mas foram fontes do tabloide que a gente sabe que tem ali um acordo invisível do qual o palácio dá informações para que a mídia britânica abafe algumas coisas. Só que assim, gente, não estou falando que traiu. Tá? Não estou dizendo que traiu. Porém, eu acho muito estranho que ali quando começaram a fermentar e falar mais sobre isso mundialmente em vários tabloides, em várias revistas, sobre esse suposto caso com a Rose, eu acho muito estranho que eles começaram a abafar isso jogando notícias falsas sobre Harry e Meghan, inclusive sobre a Meghan ter feito a Kate chorar, que a gente sabe que foi o contrário, que foi a Kate que fez a Meghan chorar, e vários outros, muitos, como, por exemplo, a viagem do Harry e da Meghan, se eu não me engano, a convite de Elton John para a França, é algum país da Europa. E várias outras muitas coisas, muitos absurdos, usando o Harry e a Meghan como bodes expiatórios para abafar muitos assuntos. E um deles era esse suposto caso com a Rose. Então assim, amor, se você não está devendo, por que você está usando outra pessoa para abafar o seu suposto caso? Não estou falando que ele traiu. Não estou dizendo isso. Então não botem na minha conta. Só que o que a gente muito questiona, principalmente no Twitter, é, se não traiu, por que ficava tentando abafar a notícia do suposto caso? Ou porque não lançou uma declaração falando é mentira, não procede. São várias nuances. Mas volto a dizer, não disse nada, não estou afirmando nada, só estou aqui dando informação. E dando a minha humilde opinião, que esse canal é meu, então eu dou a opinião que eu quiser. Segunda e última menção honrosa, que é o Príncipe Philip e a Rainha Elizabeth. Bom, não tem nenhuma confirmação de que o Philip traiu a Rainha Elizabeth. Eu nunca... Gente, eu acho que a Rainha Elizabeth é uma santa. Ela só teve o Philip na vida dela, amorosamente, digamos assim, pra trabalhar.
Mas eu tava assistindo novamente The Crown e também fazendo pesquisas em documentários, enfim, em vários lugares sobre supostos casos, e ali mostra uma lista extensa de vários Rus, né, de várias moças que o Philip supostamente traiu a rainha, o que eu não duvido, porque eu acho que nenhum homem gostaria de viver na sombra de uma mulher, principalmente naquela época. Então ele era a sombra de uma rainha. Então ele tinha que sempre viver atrás dela, viver. Porque é muito difícil você ter uma rainha, ter uma soberana e você não ser o rei, você não poder comandar. E ter que aceitar o que ela mandar. Deveria ser difícil para ele, porque a gente sabe que homens são sexo frágeis, né? Todo mundo diz que mulheres são sexo frágil, só que a gente sabe que é muito bem o contrário. Quando o homem tem que acatar ordens de uma mulher, é horrível. Para eles é uma lástima enorme. Então a rainha ali, em The Crown, a gente vê que ela descobre, e também aparecem outros relatos de que ela descobre, como o caso da dançarina, porque ele ia num clube com homens à noite, só Deus sabe o que acontecia naquele clube. Mas ela finge que não, ela faz a egípcia, aceitando ali as supostas traições do príncipe Philip para com ela. E eu acho que ela estava em uma posição da qual ela não poderia simplesmente se desquitar. Ela não poderia simplesmente se separar. Ela era rainha, seria um exemplo horrível, e a gente sabe que ela era simplesmente apaixonada pelo Philip. Tanto é que todo mundo falava quando ele faleceu lá em 2021, todo mundo falava que não ia demorar para ela fazer a passagem junto com ele, porque ela era completamente apaixonada por ele, ela tinha uma paixão. E assim, eu não estou dizendo que ele traiu, porém eu não duvido que ele tenha traído. Nunca teve nenhuma confirmação exata, ou uma prova, foto, carta vazada pela mídia. Se teve, o palácio soube, né, proibir essas divulgações e abafar esses casos, porque eu particularmente nunca vi, só vi relatos de livros, o que foi escrito por especialistas reais e o que apareceu em The Crown. Eu acho que o Philip, como eu já falei, nenhum homem quer ficar na sombra, mas ele gostava da rainha, isso é um fato, não dá pra negar. E ele era um ótimo pai, e eu acho que ele tentou, com todas as forças dele, botar o Charles em um bom caminho. Durante a adolescência, a infância, ele fez de tudo, mas infelizmente o coitado não conseguiu. A gente sabe que os filhos favoritos de cada um da rainha era o Andrew, e do Philip era a Anne. Tem uma cena em The Crown que eu acho maravilhosa, que é o Philip falando que enquanto o Charles era uma menina, a Anne era um menino. Ai, gente, muito bom. Mas é isso, gente, eu me estendi. Eu peço desculpa se eu me desconectei muito dos assuntos X, que era pra ser casos extraconjugais, eu trouxe minha opinião sobre outras coisas, mas eu tô doente. Quem tá doente pode fazer o que quiser. E como eu tô doente, gravando esse vídeo, que eu tive que pausar 30 mil vezes para espirrar. Perdão. Eu falo o que eu quiser, eu gravo o que eu quiser, o canal é meu. Brincadeira. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei gravar esse vídeo. Com certeza vai ser um dos meus vídeos favoritos. E eu gostaria de ter gravado mais um vídeo pra postar, mais de um vídeo por semana. Mas como eu fiquei doente, não deu, peço desculpas. Se liguem nos nossos shorts aqui, que eu dei uma pausa de postar, porque eu fiquei realmente doente, como eu já falei 1 milhão de vezes nesse vídeo, e eu não consegui editar. Mas vai voltar ao normal, e tem atualizações. Harry e Meghan confirmaram que vão pra Londres, pro Reino Unido. Só que, gente, tá um tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, vai ter segurança, não vai ter segurança. Eles não vão mais, eles vão sim. Gente, tá um troca-troca gigante, mas tá tudo explicado lá nos shorts. Nos sigam nas redes sociais, curtam, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos!